Boa tarde a todos. Às 14 horas e 1 minuto, declaro aberta a 52ª Sessão Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Comunicação, indicações e proposições. Tenho aqui a proposição de um voto de pesar em razão do falecimento do Dr. Arnaldo de Carvalho França, ex-membro aqui da Corte Eleitoral, na classe jurista, que faleceu recente, agora dia 7 de julho, aos 83 anos de idade. Todos de acordo? De acordo, presidente. Acompanho. Eu não tenho nenhuma outra proposição, a não ser uma comunicação comunicada à Corte. No último COPTREL, Colégio de Presidentes, realizado em São Paulo, foi deliberado lá a realização do próximo, e o nosso tribunal irá sediá-lo. É o 77º encontro, que ocorrerá final de outubro, início de novembro. Estamos definindo a data, provavelmente 7 e 8 de novembro. E aí, aberto aí a colaboração de todos. Desembargador Cornélio Alves, comunicação, indicações e propostas. Nenhuma. Doutor Francisco Glauber. Nenhum. Doutor José Dantas de Paiva. Também, senhor presidente, sem nenhuma proposição. Doutora Érica Paiva. Família Paiva dominando na corte. Doutor Vladimir Capistrano. Sem proposições, senhor presidente. Doutora Adriana Sem Magalhães. proposições, senhor presidente. Obrigado. Doutora Cibele. Queria propor um voto de feliz aniversário ao pai da doutora Érica, senhor Luiz Duarte, que faz aniversário hoje, 85 anos. Acho que seria bem-vindo, ia deixá-lo muito feliz. Com certeza. Com certeza. Tem todos de acordo? De acordo. De acordo. Aprovado. Leva o conhecimento auditor fiscal aposentado, pai da doutora Érica. E muito obrigada pela moção, e realmente chega uma certa idade, cada ano uma comemoração muito intensa por vida, saúde, estar sempre perto dos seus, né? É importante. E ele Muito que é um obrigada. pai orgulhoso dos 3 filhos, né? Exato. Então, Só agradecimento. alguma outra proposição? Não há. Iniciemos os julgamentos, e o primeiro deles é o recurso eleitoral número 2, dígito 69, ano 2018, origem 67ª Zona Eleitoral. O relator é o desembargador Cornélio Alves, recorrente Alexandro de Lima Curioso, advogado Dr. Caio França, recorrido Ministério Público Eleitoral. E Está em mesa. tem mesa, Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por ASLC em face de sentença exarada pelo juiz da 67ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente representação contra si ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando ao pagamento de multa no valor de R$ 178,22 por doação acima do limite legal nas eleições de 2016, bem como a anotação de inelegibilidade, junto à inscrição do representado nos termos do artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 6490. O recorrente aduz que a doação feita ao candidato não extrapolou o limite legal, devendo ser aplicado o artigo 23, parágrafo 1º da Lei 9.504/97. Contra razões do Ministério Público, as folhas 44 e 46, está de se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento desse provimento do recurso. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Naquilo que interessa, né, na espécie, o recorrente realizou doação pecuniária para o candidato nas eleições de 2016 no valor de R$1.000. Entretanto, foi apresentada a declaração de ajuste anual do imposto de renda referente ao ano calendário 2015, cujo rendimento recebido de pessoa jurídica totaliza o valor de R$ 8.217,80. Assim, havendo a comprovação da renda anual do doador,
nada pode ser aplicado à regra prevista no artigo 21, parágrafo 7 da Resolução 23463, conforme jurisprudência do TSE, que eu cito. Comprovado nos autos a renda anual do doador no valor de R$ 8.217,80, somente poderia ter doado a quantia de R$ 821,78, porquanto corresponde a 10% dos rendimentos recebidos no ano anterior à eleição. Na hipótese dos autos, realizada a doação de R$ 1.000, a quantia de R$ 178,22, que excedeu a mencionado parâmetro, é de ser considerado ilegal e, portanto, passível de multa. Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço e nego provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Dr. Francisco Glauber. Com o relator. Dr. José Dantas. Acompanhe também o relator, senhor. Doutora Érica. Acompanho o relator. Dr. Vladimir. Presidente, só fazer um registro que há um erro de aplicação da legislação na sentença, mas que infelizmente não pode ser corrigido pelo tribunal porque não houve recurso do Ministério Público nessa parte. É que a sentença aplicou a penalidade com fundamento na mini-reforma eleitoral de 2017, aplicou a multa no valor de 100% do excesso doado. Como essa doação foi do ano de 2016, deveria ter sido aplicada a regra anterior de 5 a 10 vezes o valor do excesso. No entanto, como disse, não houve recurso em relação a esse aspecto da sentença e não pode ser corrigido de ofício porque seria reformar para pior a situação do recorrente. E um outro aspecto é só que me parece, desembargador Cornélio, que a sentença se reporta a anotação de inelegibilidade, não é isso? Quando deveria estar se reportando a anotação da condenação para fins de apuração de eventual inelegibilidade. Mas só com esse pequeno adendo eu acompanho o relator. Doutora Adriana. Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, processo número 601.532, dígito 66, o ano 2018, o relator Dr. Francisco Glauber, requerente André Luiz Fernandes da Fonseca, advogado Dr. Andreu de Macedo. Está em mesa? Tá, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, é uma prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual, André Luiz Fernandes da Fonseca. Apareceram algumas irregularidades, foram detectadas aí pela SACEP, pelo Ministério Público Eleitoral, só que essas irregularidades não foram suficientes a impedir a transparência e a confiabilidade. Meu voto está sendo de acordo com o órgão técnico, com o parecer ministerial, pela aprovação das contas. Todos de acordo? Com o relator. De acordo. Com o relator. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Parabéns pela agilidade, doutor Francisco. Terceiro, processo número 601.476, dígito 33, o ano 2018, o relator doutor José Dantas de Paiva, o requerente José Chaves, advogado doutor Araquém Barbosa de Farias Filho. Está em mesa, doutor? Está em mesa, senhor Vossa Excelência presidente. tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por José Aristóteles Chaves, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, pertinente às eleições gerais de 2018. A comissão especial aqui do TRE opinou pela desaprovação das contas devido à irregularidade sanável quanto ao descumprimento da abertura de conta bancária destinada à movimentação financeira da campanha eleitoral. Apesar de intimado para manifestar-se sobre o parecer conclusivo expedido pelo órgão técnico, o requerente não se pronunciou. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas. E é o relatório, senhor Em presidente. discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Também é uma matéria já consolidada, senhor presidente. Faltou um dos requisitos essenciais para a aprovação das contas. E acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas de José Aristóteles Chaves, pertinente às eleições de 2018. É como voto. Alguma divergência? Com o Com o relator. Com o relator. relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, é o processo número 601.584, dígito 62, o ano 2018. Relatora doutora Érica Paiva. Requerente José de Anchieta Félix. Não há advogado aqui cadastrado. Está em mesa, doutora Érica? Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Certo.
Trata-se de processo instaurado com informação acerca da omissão do dever legal de prestar contas, finais de campanha do candidato do cargo a deputado federal nas eleições de 2018, José de Anchieta Félix. A sessão de análise de contas verificou a existência de contas bancárias abertas em nome do candidato e de extrato eletrônico, porém declarou a inexistência de repasses e recursos provenientes de fundos públicos destinados ao financiamento de campanha, também sem detectar informações que possam indicar recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas favorecendo o candidato. Foi determinada a notificação pessoal do interessado, a qual restou infrutífera em virtude do candidato não ter sido encontrado. Ainda foi viabilizada a citação pela via eletrônica, mas não houve manifestação. Com vista dos autos, a Procuradoria emitiu parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas, bem como pela aplicação da penalidade prevista no artigo 83, inciso 1 da Resolução 23553. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota, Vossa Excelência. Também matéria já bem discutida na Corte, o candidato não fez a devida prestação de contas, foi notificado e não apresentou nenhuma manifestação, houve o cuidado de notificá-lo, de tentar notificá-lo pessoalmente e também pelo meio eletrônico. Então, o voto já disponibilizado é no sentido de ser serem julgadas as contas como não prestadas, aplicando o impedimento previsto no artigo 83, inciso 1 da Resolução 23553/2017, em consonância com o parecer do Ministério Público. É como voto. Todos de acordo? De acordo. Com a relatora. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Na sequência, processo número 70, diz 31, o ano 2015. O relator, doutor Vladimir Capistrano, requerente, Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro, advogado doutor Tiago Cortez, requerente Leonardo Arruda Câmara, advogado doutor Carlos Vigílio, requerente Rafael da Mota, na qualidade de atual presidente, advogado doutor Tiago Cortez, requerente Ivanildo Fernandes de Oliveira, na qualidade de secretário de Finanças, o advogado é o mesmo. Está em mesa, doutor Vladimir? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro, referente ao exercício financeiro de 2014, de acordo com a previsão contida na Lei 9.096, na Resolução 21.841. Em exame preliminar, a SACEP apontou a necessidade de se baixar o feito de diligência para que o partido suprisse falhas então detectadas, em razão das quais o Grêmio Partidário foi devidamente notificado, fazendo juntar a documentação. Em nova manifestação, o dado técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, com a devolução da quantia de R$ 82.249,10 ao fundo partidário, em razão da permanência de irregularidades. Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do parquê requeriu a intimação do prestador das contas para oferecer defesa quanto às falhas apontadas pela unidade técnica. Devidamente intimados, o partido político responsável apresentaram defesa, às quais se encontram acostadas as folhas tais. Encaminhado o processo novamente à SACEP, o referido setor se pronunciou através da informação técnica número 4, de 2019, por meio da qual sugeriu que o partido fosse instado a recolher ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 60.085,60, em razão da persistência das impropriedades e irregularidades a seguir listadas. Intempestividade na entrega da prestação de contas, ausência de retificação de impropriedades formais nos registros contábeis, movimentações financeiras não transitadas em conta bancária e recebimento de receita de origem não identificada, recebimento de recursos do fundo partidário em período em que o partido se encontrava impedido de receber, pagamento de multas com receitas provenientes do fundo partidário e irregularidades na aplicação de recursos do fundo partidário. Com nova vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pela desaprovação das contas, com a penalidade de suspensão do direito ao recebimento de novas cotas do fundo partidário e devolução ao Tesouro Nacional do valor final apontado na informação técnica da SACEP. Em atendimento ao disposto no artigo 40 da Resolução 23.546, foi determinada a intimação dos requerentes para que, no prazo legal, apresentassem alegações finais. Contudo, deixaram transcorrer inalbos o prazo. E é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, passando para o ponto do voto nominado de intempestividade na entrega da prestação de contas, eu entro direto no caso concreto. A unidade técnica apontou em sua manifestação conclusiva que o Diretório Estadual não observou o prazo limite para a apresentação das contas, as quais só foram protocolizadas em 21 de maio de 2015, registrando também que o partido não trouxe qualquer justificativa para o descumprimento do prazo legal.
Tal falha, entretanto, ao menos isoladamente, não tem o condão de macular a regularidade das contas, consistindo em propriedade de natureza formal apta a ensejar tão somente a posição de ressalvas, nos termos da jurisprudência já consolidada. E eu aponto aqui diversos julgados. Passo para a segunda inconsistência. A ausência de retificação de diversas impropriedades formais nos registros contábeis. No tópico, apontou a SACEP a permanência das seguintes impropriedades: demonstrativos contábeis em desconformidade com o plano de contas de partidos políticos estabelecido pela portaria TSS 521, demonstrativo de doações recebidas elaborado de forma fracionada e não em peça única, conforme modelo estabelecido pelo TSE, repasse de fundo partidário ao Diretório Municipal de Natal não listado no demonstrativo correto, transferência financeira recebida da Direção Nacional não lançada em demonstrativo próprio e contabilizada como doação de pessoa jurídica, e movimentações financeiras realizadas em datas que não foram corretamente registradas no livro diário. Quanto aos apontamentos, o Grêmio Regional, na oportunidade que se manifestou sobre o parecer técnico, não apresentou qualquer retificação ou esclarecimento, limitando-se tão somente a argumentar que as inconsistências listadas representavam apenas impropriedades formais, não comprometedoras da regularidade das contas. De fato, colhe-se dos autos que as mencionadas impropriedades representaram apenas falhas de natureza formal, tendo em vista que não inviabilizaram a correta identificação das operações pelo setor de análise deste tribunal. Esse, a propósito, foi o entendimento lançado nos opinamentos técnico e ministerial quanto ao tema. Terceira inconsistência: movimentações financeiras não transitadas em conta bancária e recebimento de receita de origem não identificada. De acordo com o levantamento técnico, foram identificadas duas receitas financeiras, que juntas somam R$ 140,10, não transitadas em conta bancária, assim como o recebimento de recursos no valor de R$ 6,55, cuja origem não foi identificada na análise contábil. A respeito disso, o órgão partidário informou não ter encontrado em seus arquivos os documentos que comprovassem a utilização das mencionadas verbas e requereu que fosse emitida a competente guia para o recolhimento dos valores ao fundo partidário. Eu aqui aponto a disposição normativa que rege a espécie, que é o artigo 6º da Resolução 21.841, e sigo no voto. A despeito da providência do partido, não consta dos autos informações quanto à emissão da GRU, tampouco o recolhimento dos valores devidos. Com efeito, a não observância do disposto na norma acima referenciada, que determina o expurgo das contas de recursos de origem não identificada ou ainda transitados à margem das contas oficiais, constitui irregularidade cuja gravidade deve ser analisada no conjunto contábil. Impende, no ponto, anotar que os valores envolvidos totalizam R$ 146,65, o que equivale a 0,01% do total de recursos movimentados pelo partido. A quarta inconsistência: recebimento de recursos do fundo partidário em período em que o partido se encontrava impedido de receber. A unidade técnica apontou em seu relatório conclusivo que o partido político recebeu recursos do fundo partidário em período no qual deveria cumprir impedimento decorrente de decisão que julgou suas contas anuais do exercício 2018. E aqui eu trago um resumo elaborado pela SACEP, que aponta qual era o período que a suspensão devia ser aplicada e quais os valores recebidos neste período, que totalizaram R$ 53.495,27. Em sua defesa, o partido alegou que a penalidade imposta foi integralmente cumprida no ano de 2015. Explicou ainda que o início do cumprimento da suspensão dos repasses do fundo partidário, que deveria ter sido em agosto de 2014, foi postergado para o mês de dezembro do mesmo ano, não por sua iniciativa, e sim da instância nacional da referida greve política. Ante tal cenário, sustentou que a agremiação partidária regional não pode ser agora punida novamente, sob pena de bis in idem, e que, se houve alguma irregularidade no procedimento, a responsabilidade não seria do diretório estadual, que apenas recebe o valor, mas sim do nacional, que é quem deve repassar o valor bloqueado e não teria feito. Ao analisar a defesa apresentada pelo partido, a SACEP confirmou que, a partir do mês de dezembro de 2014 até agosto de 2015, não foram identificados créditos bancários na conta destinada aos recursos do fundo partidário do Diretório Regional do PSB. Isto é, o partido deixou de receber recursos públicos pelo período imposto por esta justiça especializada. Conforme previsto no inciso 4º do artigo 28 da Resolução 21.841, a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário deve ser efetivada a partir da publicação da decisão que desaprovou as contas. Nos termos da jurisprudência do TSE, o recebimento de recursos do fundo partidário no período em que o órgão estava proibido de recebê-las constitui irregularidade que, em regra, enseja a desaprovação das contas. É bem de ver, no entanto, que no caso concreto existe uma circunstância fática que, se não justifica,
de certo atenua a relevância dessa inconsistência, o efetivo cumprimento da sanção fixada por este tribunal, que ocorreu a partir de dezembro de 2014. Esta Corte sinalizou compreensão nesse sentido, de modo a mitigar a gravidade da irregularidade em análise, quando do julgamento da prestação de contas 3974, que foi julgado no dia 19 de fevereiro de 2019, da relatoria do desembargador Cornélio Alves de Azevedo Neto. Na ocasião, inclusive, reputou-se desnecessária a devolução dos valores recebidos em período de impedimento face à interrupção ulterior de igual quantidade de repasses da cota do fundo partidário. De sorte que, ante esse cenário, compreendo que a irregularidade em tela mostra-se deveras amenizada ante o efetivo desconto pelo prazo determinado por esta Corte, sendo, em razão disso mesmo, dispiciente a devolução dos valores em comento. A quinta inconsistência. Foi constatado que o órgão político regional utilizou a quantia de R$ 8.165,39 de recursos do fundo partidário para pagamento de multas e ou juros de mora, de acordo com o seguinte quadro extraído dos dados constantes dos itens 8.3 e 14 do parecer técnico. Esse quadro foi elaborado pela SACEP e está no voto disponibilizado. Em sua defesa, a Grei Estadual formulou um silogismo entre as disposições do artigo 26.16 da Lei 9.504 com o artigo 44, terceiro da Lei 9.096, afirmando que, da interpretação conjunta desses dois dispositivos, seria possível se chegar à conclusão de que o pagamento de multa eleitoral com recurso do fundo partidário não encontra óbice na legislação odierna. No particular, sobreleva de logo registrar que é pacífico na jurisprudência do TSE e deste regional que os recursos oriundos do fundo partidário têm aplicação vinculada ao disposto no artigo 44 da Lei 9.096 e não podem ser utilizados para o pagamento de juros e multas de responsabilidade do partido político. E aqui eu aponto diversos julgados nesse sentido, tanto do TSE quanto aqui do Tribunal do Rio Grande do Norte. Logo, a irregularidade apontada pelo setor técnico é manifesta, devendo o partido político recolher o referido valor ao Tesouro Nacional, com as devidas correções legais. A sexta inconsistência, irregularidades na aplicação de recursos do fundo partidário. Eis as irregularidades vertidas neste tópico. Primeiro, pagamento de despesas não identificadas nos registros contábeis no total de R$ 760. E o custeio da alocação da sede do partido no importe de R$ 926. São essas duas irregularidades que dizem respeito à aplicação de recursos do fundo partidário. No tocante à primeira situação descrita, o Grêmio Regional reconheceu não possuir a documentação comprobatória referente ao valor apontado pelo órgão técnico, requerendo a emissão de GRU para a devolução da quantia ao Tesouro Nacional, comprovando posteriormente a quitação do mencionado débito. O partido de logo afirmou que realmente não tinha esses documentos comprobatórios, emitiu a GRU e recolheu e comprovou nos autos esse recolhimento. A seu turno, a segunda irregularidade apontada pela SACEP abarca 3 valores distintos, os quais foram despendidos a título de locação da sede do órgão partidário. E aqui nesse quadro, que foi elaborado pela SACEP, tem um resumo dessas 3 despesas que seriam irregulares, com recurso do fundo partidário. Em relação ao primeiro valor, de R$ 453, debitado em 10 de janeiro de 2014, tem-se com efeito, não poderia ser utilizado para o propósito de pagamento do aluguel do imóvel em referência, tendo em vista que o contrato de locação teve por termo inicial data posterior, precisamente 7 de fevereiro de 2014. No que toca ao terceiro valor informado, R$ 20, o próprio Grêmio reconheceu que este diz respeito a dispêndio com juros de atraso, o que a norma de regência veda. Por sua vez, no que tange ao débito do dia 12 de fevereiro, a conclusão é diversa. É que, diferentemente do assinalado, a movimentação de tal de recurso se deu na vigência do contrato de locação e no exato dia do mês acordado para pagamento, que é o dia 12 de cada mês. Dessa forma, entendo que, no ponto, remanescem falhas no valor de R$ 473, o qual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. E, em conclusão, conforme apontado a Lures, restaram as seguintes falhas de natureza formal: intempestividade na entrega da prestação de contas e ausência de retificação de diversas impropriedades formais nos registros contábeis. Como de intuitiva percepção, tais impropriedades não trazem prejuízo à análise das contas, devendo a sua relevância ser aferida em conjunto com as demais falhas. Ao seu turno, em relação às irregularidades graves, apurou-se o seguinte quadro: movimentações financeiras não transitadas em conta bancária e recebimento de receita de origem não identificada, que totalizam R$ 146,65, equivalente a 0,01% do total de recursos movimentados pelo partido. Recebimento de recursos do fundo partidário em período em que o partido se encontrava impedido de receber,
que totalizam R$ 53.495,27, equivalente a 6,79% da receita oferida. E que quanto a essa sequer haveria obrigação de devolução, porque o partido posteriormente deixou de receber pelo período da condenação. Pagamento de multas com receita proveniente do fundo partidário, R$ 8.165,39, que corresponde a 1,03% dos recursos movimentados. Essa aqui com obrigação de devolução. Irregularidades na aplicação de recursos do fundo partidário, no valor de R$ 473,00, que corresponde a 0,06% dos recursos movimentados e também que gera obrigação de devolução. O montante das irregularidades verificadas corresponde a 7,89% do total dos recursos movimentados no exercício apurado. Vale destacar que a irregularidade atinente ao recebimento de verbas do fundo partidário em período de impedimento perfaz 6,79% do conjunto contábil. De acordo com o quanto discorrido a Lures, a relevância dessa falha deve ser mitigada, ficando a agremiação desobrigada de devolver os recursos correspondentes. Em tal cenário, destaque, tem-se que as irregularidades efetivamente graves importaram em 1,10% do conjunto das contas. Dessas falhas, a quase totalidade decorre da utilização indevida das verbas do fundo partidário, especificamente para pagamento de multas e aluguel sem contrato vigente. A outra pequena parte, no importe de R$ 146,65, corresponde a recursos cuja origem não foi identificada. Os recursos envolvidos no tópico devem ser devolvidos, recolhidos ao fundo partidário. Devera, embora as irregularidades tenham natureza grave, evidencia-se que, no conjunto da prestação de contas, mostram-se irrelevantes, não comprometendo o exame contábil. Ademais disso, a toda evidência, e não existe qualquer indício de que o órgão partidário tenha agido com má-fé. Na verdade, ele manteve a escrituração contábil de todas as movimentações daquele exercício, de forma a permitir a precisa identificação dos valores envolvidos, mesmo esses apontados como irregulares, possibilitando, inclusive, o exercício da atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral. Com efeito, as contas em exame devem ser aprovadas com ressalvas, pois preenchem os critérios da jurisprudência do TSE para tanto, segundo os quais a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se a 3 requisitos: falhas que não comprometam a rigidez do balanço, percentual irrelevante do montante irregular e ausência de má-fé da parte. Eu aqui aponto precedente. Por oportuno, insta a registrar que a solução jurídica aqui proposta, no sentido de impor ao partido político a obrigação de devolver recursos indevidamente recebidos ou despendidos, e mesmo assim aprovar as contas com ressalvas, tem ressonância em longeva jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com a qual, e aqui entre aspas, a aprovação das contas apresentadas com ressalvas em função das irregularidades apuradas impõe sempre a devolução dos respectivos valores ao erário. E eu aqui agora analiso 2 pedidos alternativos do partido. Apesar de eu estar apontando a aprovação com ressalvas, mas eu analisarei porque a Corte precisará deliberar sobre isso se o resultado for diverso do meu voto. O partido fez ainda os seguintes pedidos alternativos, cuja apreciação faço em destaque neste ponto. Primeiramente, o Grêmio Estadual requereu que, em caso de desaprovação das contas e imputação de penalidade ao partido, fosse considerado para o julgamento as disposições trazidas pela Lei 13.165, mais precisamente em seu artigo 37, parágrafo 3º, que substituiu a sanção de suspensão de novas cotas do fundo partidário por devolução da quantia apontada como irregular, com acréscimo de multa de até 20%. Em amparo do pleito, suscita a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica. No particular, compete de logo registrar a inviabilidade de acolhimento da argumentação partidária, uma vez que já é maciçamente pacificado na jurisprudência eleitoral que o julgamento da prestação de contas é fundado no princípio do tempus regit actum, de modo que, tratando-se de processo referente ao exercício financeiro de 2014, a análise do mérito deve ser feita à luz das disposições da Lei 9.096, anteriores às modificações trazidas pela Lei 13.165, assim como, no caso específico, da Resolução 21.841, nos termos do artigo 65, parágrafo 3º, primeiro, da Resolução 23.546. Por fim, suscitou o requerente que, em caso de reprovação das contas com suspensão do recebimento de fundo partidário, fosse levado em consideração, para efeito de cumprimento da sanção imposta, o valor do repasse da época dos fatos, e não dos dias atuais, conforme já decidido no processo 6548. Assiste razão à agremiação. Deveras,
ao julgar o agravo regimental no recurso especial eleitoral 6548, na sessão plenária do dia 3 de maio de 2016, o TSE assentou, nos termos do voto do relator ministro Henrique Neves, que na execução do acórdão, o qual manteve a suspensão do recebimento de receita do fundo partidário por 3 meses, deveria ser observado o valor da cota do ano a que se referia o exercício em julgamento. O referido posicionamento foi reafirmado pela Corte Superior no julgamento de embargo de declaração do mesmo processo, do qual se extrai por pertinente o seguinte excerto. Está transcrito no voto disponibilizado. E, em conclusão, aponto como dispositivo, ante o exposto, em dissonância com os pareceres técnico e ministerial, voto pela aprovação com ressalvas das contas do Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro relativamente ao exercício financeiro de 2014, devendo a referida agremiação recolher ao Tesouro Nacional a importância de R$ 8.785,04, com a devida atualização monetária e acréscimos legais, referente ao somatório do montante das receitas cuja utilização não foi comprovada por documento válido e dos recursos do fundo partidário utilizados inadequadamente, nos moldes previstos nos artigos 6º e 34 da Resolução 21.841. É como voto, senhor presidente. Doutora Adriana, como vota Vossa Excelência? Eu vou acompanhar, senhor presidente, o relator. Eu escutei atentamente as razões de decidir. Vi que, de fato, estão em consonância com a jurisprudência mais recente do TSE. Então, creio que andou bem o relator na solução e eu vou acompanhá-lo integralmente. Desembargador Cornélio. Eu vou discordar do relator e vou votar pela desaprovação das contas, analisando principalmente aquelas razões apontadas pelo Ministério Público, né? São várias irregularidades, então eu vou votar pela desaprovação das contas, pedindo venha ao relator. Pela desaprovação, aí o período que vai... O período pode ser de 3 meses. 3? Sim, e a devolução do valor integral lá dos 60 mil reais, né? 60 mil. A suspensão? 3 meses. Não. Sim, é claro. É que ela recebeu sem... Recebeu, mas depois teve a suspensão. Mas ele recebeu sem poder. Recebeu sem poder. Sem poder. Não, estou só perguntando porque Sim, como tem um precedente eu acato. que apontou no outro sentido. Doutor Francisco Glauber. Senhor presidente, vou acompanhar a divergência, eu já estava aqui analisando, são inúmeras irregularidades graves por si só, que isoladamente ensejam isso, inclusive há julgado recente do TSE, no sentido da inaplicabilidade desses percentuais mínimos no que tange, especificamente a prestação de contas desse ano, que é o que estamos a tratar. Houve trânsito de recursos fora da conta do partido, houve gasto de recurso do fundo partidário, que é um recurso público, fora das hipóteses legais, o valor foi muito elevado. Além dessas irregularidades graves, existiram as irregularidades formais. Evidentemente que uma ou outra irregularidade não enseja a desaprovação de contas e pode ensejar a aprovação com ressalvas, mas, a meu ver, essa prestação de contas aqui nesse período desse partido foi uma bagunça completa. Faltou um monte de coisa, tentou se suprir isso depois, não se conseguiu suprir, e eu acompanho a divergência. Inclusive, eu ia propor a suspensão por um período maior de 6 meses, e ia propor, não, de fato já está proposta. E com relação ao valor a ser devolvido, também concorda com... Sim, concordo. Com o desembargador Cornélio. Diverge só com relação ao prazo. Doutor José Dantas. Também, senhor desembargador, pelo conjunto das irregularidades consideradas graves, eu acompanho a divergência e também a proposta de elevar para 6 meses o prazo de suspensão. Doutora Érica. Vou acompanhar a divergência também, em especial em razão do pagamento das multas com receitas provenientes do fundo partidário. O valor não pode ser desconsiderado e é uma obrigação de muita clareza, tanto expressa na lei como em todos os julgados que têm maior relevância no Tribunal Superior Eleitoral. Então, acompanhar a divergência, mas eu vou acompanhar o prazo de suspensão do desembargador Cornélio por 3 meses. E aí? Desembargador Cornélio, Vamos amenizar aí. Vamos ficar em 4 meses aí? Pode chegar ao consenso de 5. 4 meses? Acompanho, 4 meses. Então, por maioria, o Tribunal
desaprovou as contas do exercício 2014 do Partido Social Brasileiro, não é isso? Socialista brasileiro. Socialista Brasileiro, Diretório Estadual. Vencidos o relator, Dr. Vladimir Capistrano, e a juíza eleitoral, doutora Adriana Magalhães, que aprovavam com ressalvas. Redator para o acórdão, desembargador Cornélio Alves. Não é isso? Esgotada essa etapa judicial, vamos à pauta administrativa. São 2 processos, mas antes eu queria só ressaltar, amanhã temos a eleição para a escolha da lista, para a formação da lista sextupla da vaga lá do 5º Constitucional no Tribunal Regional Eleitoral. E desculpe, Tribunal Regional, lá estamos aqui, Tribunal Regional do Trabalho, a 21ª região. E a OAB formulou um pleito aqui para que fosse os prazos suspenso, não realizada audiências nem sessões, e aqui foi deferido em parte. Eu estou só esclarecendo, ressaltando, porque no Tribunal de Justiça suspendeu também os prazos. Então aqui está só vedada a realização de audiências e de sessão. Né? Não teremos sessão, mas os prazos continuam fluindo normalmente, só para esclarecer. Com relação aos processos administrativos, os 2 estão aí, os votos disponibilizados. Um deles, que é o processo administrativo número 600-144, dígito 94, ano 2019, trata da alteração do regulamento da Secretaria para criar o núcleo de acessibilidade do Tribunal Regional Eleitoral. Eu peço a opinião do Ministério Público, todos de acordo? De acordo. E o outro é o processo administrativo número 143, dígito 12, o ano 2019, trata da requisição de servidor público estadual, David Medeiros Leite, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Também o processo está aí disponibilizado, parecer ministerial no mesmo sentido, todos de acordo? De acordo, senhor presidente, e parabenizar pela requisição. O professor Davi Leite tem grandes serviços prestados, é um estudioso, tenho certeza que vai contribuir demais com a instituição. E mais um moçoroense. Moçoroense aqui. Não sei se é de Mossoró, mas é radicado. Viu? Mossoró dominando aqui o tribunal. 3 na corte aqui, mais um chegando. Mais obrigado, doutor Francisco Glauber. Aprovado. Sim, doutor Vladimir Capistrano. Então, Eu pensei que você estava tirando o desembargador Cornélio da conta. Dizendo, não, ele é paraibano, mas é moçoroense. Paraibano é o mais. Desembargador Cornélio é o mais moçoroense de todos. Eita, conta demais. Capistrano, você é paraibano também, Capistrano? Paraibano também. Então, às 14h39, eu declaro encerrada a presente sessão.